Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre day trade. O que é esse tipo de operação que se tornou tão comum, tão popular nos últimos anos, principalmente por conta da pandemia. Então vou te mostrar o que é o day trade, como fazer esse tipo de operação e também te explicar o porquê que eu não faço day trade, porque que nós não fazemos day trade aqui na Musa Capital. Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e sócio fundador aqui da Musa, certo? Então vamos ao vídeo. Bom, então vamos lá. O que é o day trade, né? Para começar, o day trade é basicamente uma operação de compra e venda de um mesmo ativo na mesma quantidade dentro do mesmo pregão, ou seja, no mesmo dia. Então vamos supor que eu vá fazer um day trade em ações da Petrobras, a Petro 4. Isso quer dizer o quê? Que vamos supor que eu faça um day trade com um lote dessa ação. Eu tenho que comprar 100 ações às 11 da manhã e vamos supor que ela valorize aí 1% ao longo do dia e eu venda ela às 4 da tarde com lucro aí de 1%, né? Lógico, vou pagar a corretagem, custos, emolumentos, enfim, os custos que tem nessa operação e vou oferir aí um certo lucro, né? Descontado essas taxas aí que vier a pagar por conta dessas operações, né? De compra e de venda no mesmo dia. Então, isso se caracteriza no day trade, a compra e venda do mesmo ativo na mesma quantidade no mesmo dia, certo? Qual método, então, que é utilizado para saber se é o momento de compra ou venda de um ativo, né, no momento de realizar aí um day trade? Geralmente se usa ferramentas de análise gráfica e aqui existem diversas ferramentas, diversos tipos de indicadores e tipos de gráfico para analisar aí esse tipo de questão, para fazer uma análise gráfica e saber se é o momento correto aí de comprar ou vender uma ação, certo? O mais comum delas provavelmente seja as bandas de Bollinger, né? As bandas ali, ou envelope, como também é uma outra forma de utilizar, mas que basicamente tem duas linhas, uma em cima e uma embaixo da variação do gráfico ali da ação, que são calculadas através de uma média móvel, certo? Então, a cada momento ali, a cada tempo que o gráfico é atualizado, essa média móvel, essas médias móveis, né, se alteram. Também tem a média móvel que fica no centro do gráfico, como a gente pode ver aí na imagem. Então, basicamente, o investidor vai procurar comprar a ação na banda de baixo, vender na de meio ou na de cima, ou comprar na do meio, vender na de cima, ou enfim, sempre operando aí em topos e fundos, que são os chamados aí quando uma ação chega num ponto de resistência, por exemplo. Quando ela toca na linha de baixo, geralmente é chamado de resistência. E quando ela toca na linha de cima, é chamado de topo, certo? Então, basicamente, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas existem várias formas, vários tipos de gráficos que os especialistas e o pessoal do mercado utiliza para fazer day trade, certo? As mais famosas são as bandas de Bollinger, as médias móveis e também o histograma MACD, que basicamente mostra, né, o volume das operações, que além do momento ali do mercado, o volume também sinaliza certas questões aí para o day trader, né? Então, existem, como eu falei, diversas formas, diversos tipos de gráficos aí, ferramentas gráficas para utilizar. Eu só tratei os mais famosos, né? Mas basicamente o investidor vai olhar o gráfico, vai achar o momento de compra e vai achar o momento de venda, certo? Por que a gente não faz day trade aqui na Musa, né? E por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês? Que tem se tornado, né, se tornou muito popular nos últimos anos aí, essa questão do day trade como forma de potencializar a sua renda, de ter um aumento de renda, ou até mesmo viver disso, né? Diversos cursos, diversas pessoas que se intitulam day traders vendendo cursos e situações aí para os investidores. Mas o que acontece? O day trade ele é muito assimilado, aí, ele é muito similar com um jogo de cassino. Então peguei aqui uma notícia da Exame, né, que day trade é cassino, muito mais sorte do que técnica, diz pesquisador. Estudo mostrou que 97% das pessoas que especulam na bolsa perdem dinheiro e que quanto mais tentam, mais perdem. Então eles têm um estudo aí, o Bruno Giovanetti, o Rodrigo Delosso e o Fernando Chag, onde eles analisam basicamente pessoas, né, pessoas que realizaram operações, então isso baseado no banco de dados da CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, pessoas que tradearam, né, que fizeram operações de day trade, ou seja, abriram e fecharam operações no mesmo dia, no mini índice do Ibovespa, que é o mais comum, mais utilizado para fazer day trade, certo? Então eles acharam aí resultados bem consistentes no sentido de que day trade não dá retorno, certo? Para a grande maioria das pessoas, 99% das pessoas, o day trade acaba sendo prejuízo ou mesmo
não tem lucro, né? Eu vou colocar outras matérias aqui. Também teve outra matéria que ficou muito famosa, né, que foi o caso do jovem Alex Kearns, que é um americano aí que fazia day trade durante a pandemia, e ele achou que tinha incorrido aí num prejuízo muito grande, mais de 700 mil dólares, e acabou se matando. Então isso também foi uma notícia que girou o mundo aí, né, e também é uma questão que preocupa bastante, porque se a pessoa incorre num prejuízo assim, provavelmente ela não sabe o que está fazendo, né? Ou se existe a probabilidade dela ter um prejuízo desse tamanho, é justamente por conta de não saber o que está fazendo, não entender de fato aquilo que está fazendo, né? Então, trouxe à tona essa questão do day trade. Existem também outras matérias aí, diversas matérias falando do day trade, que aumentou aí a popularidade, que os day traders não devem ser considerados com grandes investidores como Warren Buffett e Howard Marks, porque essas pessoas, né, e os estudos, não só os estudos brasileiros, como os estudos americanos, enfim, de outros países também, descobriram que o day trade não dá certo. Bom, vamos comentar um pouco então esse estudo do Giovanetti, enfim, e deixar bem claro por que a gente não faz day trade aqui na Musa. É porque não dá dinheiro, pessoal, certo? Como a própria matéria diz, o day trade ele é muito similar ao cassino, tá? Mas vamos aos dados aí do estudo. Eu vou colocar o estudo aqui na tela para vocês acompanharem também. Eles chegaram à conclusão que 99% dos indivíduos não persistiram na atividade, né? Apresentaram menos de 300 pregões com day trades. Isso quer dizer que 99,43% das pessoas que começaram a fazer day trade não continuaram. Ou seja, se a pessoa não continua fazendo uma atividade é porque provavelmente aquela atividade não foi satisfatória para ela, né? Basicamente. Então, considerando os day trades que persistiram, operaram por mais de 300 pregões, no caso, isso dá mais de um ano operando, a performance média foi negativa, ou seja, a média de ganhos que esses investidores tiveram foi negativa, ou seja, eles tiveram prejuízo, não tiveram ganho, né? Basicamente. Das 99 mil pessoas que eles analisaram no estudo, somente menos de 1% continuaram operando. E desse 1% que continuou operando, na média, eles tiveram prejuízo, certo? Ou seja, quase 100% das pessoas não tiveram lucro operando em day trade. Mas vamos lá. Apenas 127 indivíduos foram capazes de apresentar lucro bruto diário médio acima de R$100 em mais de 300 pregões. Então, na média, né, as pessoas que ganharam mais de R$100, teoricamente, deram certo aí fazendo sua operação, mas foram só 127 indivíduos de 98.378, ou seja, são muito poucos, né? Agora falando de ganhos de fato, desses 127, não, mas então esses 127 tiveram um lucro absurdo e ficaram milionários e enfim, não. Tá? Esse pessoal, a grande maioria deles ganhou menos do que, e a comparação que eles fizeram no estudo aqui, então das 127 pessoas, a grande maioria deles ganhou menos que o salário mínimo e poucos casos ali ganharam um pouco mais. Então eu vou botar o gráfico aqui na tela para a gente acompanhar. Então a gente vê ali que cada xizinho daqueles é o investidor, o eixo X, né? Então a parte de baixo ali é o ganho diário, né, em dólares, e o eixo Y é o desvio padrão de cada um desses investidores. Então a gente vê que a maioria do X está concentrado ali abaixo da linha do salário mínimo, alguns entre o salário mínimo e um salário ali de caixa de banco, que é a comparação que eles fizeram aqui, ou seja, a grande maioria ganha menos do salário mínimo, ou seja, não consegue viver disso. Alguns ali, então, seis day traders tiveram salário inferior ao de um caixa de banco, que é uma profissão que teoricamente tem um salário ok, né, um salário regular aí em relação à média do mercado, né, a média de salários do Brasil, e alguns poucos casos aí tiveram um ganho superior, né? Então, se a gente for ver os 3 pontos que tiveram maior retorno ali de $300 por dia, né, na média, são 3 pessoas de 98 mil. Então, se a gente olhar as pessoas que tiveram um retorno, aí, tiveram um ganho médio superior, aí, o próximo de $300 dia, são apenas 3 casos. Ou seja, a maioria das pessoas não teve ganhos satisfatórios, né? Ou ganhou menos que o salário mínimo, ou ganhou ok ali em relação ao mercado, comparado a um salário de caixa de banco, né, que foi a referência que eles utilizaram ali. E apenas 3 investidores tiveram ganhos aí fora do normal, né, de $300 por dia. Então, basicamente, esse é o principal motivo da gente não fazer day trade, certo? É uma operação muito difícil, onde a pessoa conta mais com a sorte do que
com a competência mesmo, com o conhecimento mesmo ali de saber operar, certo? Então, antes de você tentar se aventurar nesse tipo de operação, você tem que ter uma carteira diversificada, um portfólio montado, seguindo uma estratégia baseada nos seus objetivos, no seu perfil de risco, né? Como nós sempre falamos aqui, e é o que nós acreditamos, inclusive, né? Nós sabemos que esse tipo de operação não é rentável para o investidor, ele serve apenas para as pessoas, enfim, eu gosto de chamar de picaretas, né? Venderem cursos aí na internet, certo? Então a pessoa vai lá, diz que é day trader, diz que ganha muito dinheiro, tira uma foto com um carro de luxo que nem é dele, alugado, enfim, relógio aparecendo, celular, enfim, ostentando, né? Nas redes sociais, vendendo como se fosse day trader, quando na verdade essa pessoa é um picareta, é um vendedor de curso, né? E se a gente for pensar que 127 pessoas tiveram lucro, né? Sem considerar que a maior parte do lucro foi menor que um salário mínimo. Mas comparado ao número de day traders e, enfim, pessoas influencers aí que se dizem day traders e que vendem cursos na internet, provavelmente o número de pessoas vendendo curso, o número de cursos disponíveis na internet seja superior a 127, né? Ou seja, tem muita gente enganando a maioria das pessoas aí que estão acreditando nesse tipo de conto, tá? Então vale mais a pena você ir jogar na loteria ou mesmo num cassino do que acabar fazendo day trade, certo? Então, basicamente, esse era o vídeo de hoje. O objetivo principal era ilustrar, mostrar isso para você que talvez esteja considerando fazer day trade ou tenha lido em algum lugar que day trade é bom. Olha, pessoal, day trade não é bom, tá? Existem, obviamente, pessoas que sabem muito e conseguem oferir dinheiro fazendo esse tipo de operação, mas são muito poucas pessoas que conseguem ter lucro fazendo day trade, certo? Então, se tiver alguma dúvida, alguma questão que não tenha ficado clara, ou se você não concorda com essa questão, pode comentar aqui embaixo, pode me chamar no Instagram aí que a gente vai bater um papo, tá certo? Até a próxima!